E chega de falar nas maracutaias do Bolsonaro e dos militares pegando as joias do Brasil, as joias do patrimônio público e indo passar nos cofres dos Estados Unidos para fazer caixa. Isso envolveu milhões de reais. Agora já se sabe que eles movimentaram, só um deles, 11,4, só um aliás, 11,4 milhões de reais só no ano passado. Mas esse papo já está realmente me cansando, porque não adianta a sociedade ficar sabendo desse governo corrupto que saiu, um governo civil-militar, na realidade se lambuzou todo, porque ainda tem muita gente que apoia ainda o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, apesar das 700 mil mortes, 300 mil delas atribuídas à irresponsabilidade ao negacionismo dele. Entende? Além da corrupção sistêmica, né? O cara sempre fez rachadinha é roubo do dinheiro público, é peculato. Caso Valdo Açaí, a mulher ficou lá anos e anos e anos como laranja do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, não aconteceu absolutamente nada. Os filhos dele mesmo, esquema. Cara, é cansativo quando a gente tem um governo de corruptos e uma parcela bastante substancial da população brasileira ainda diz: isso é fake news, estão perseguindo o nosso presidente, blá 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 blá. Porque no fundo eu acho que são absolutamente iguais a ele, a moral, e se dizem patriota, que na realidade são nada, são patriotas de Araque. Mas esse assunto realmente me cansou um pouco, não podia deixar de falar isso aqui, porque as últimas notícias agora dão conta que estão também, eles, o judiciário, estão tomando muito cuidado na questão da prisão preventiva do Bolsonaro. Eles querem ter provas realmente incontestáveis para, no momento que Bolsonaro ser preso preventivamente, que no dia seguinte os advogados dele não consigam tirar ele e aí ele diga: tá vendo, me prenderam, eu logo saí. Então aguarda um pouco que Bolsonaro vai para a jaula assim, e no final desse processo todo, com amplo direito de defesa, ele vai para a papura. Mas eu tenho falado aqui nos vídeos muito pouco, até porque esse escândalo todo aqui no Brasil envolvendo essa quadrilha civil-militar, nome dado pela imprensa, e eu concordo, quadrilha civil-militar, afinal de contas nós estamos falando da participação como doleiro de um general de 4 estrelas, um filho do Mauro Cid, o próprio Mauro Cid, tenente-coronel, ordenança de Bolsonaro, faz tudo, capacho do Bolsonaro, além de outros e outros militares envolvidos nessa sujeirada, nessa lama toda. Eu gostaria de falar um pouco aqui dessa guerra Rússia-Ucrânia, que já se arrasta há mais de um ano e meio, um pouco mais. Ela começou em 24 de fevereiro do ano passado, 24 de fevereiro de 2022, nós estamos agora praticamente no final de agosto e a guerra continua rolando. E eu falo isso em relação à questão da mortandade, só para vocês terem uma ideia da dimensão que é isso. Você não encontra esse tipo de comentário nas mídias sociais nos últimos tempos. Duvido que você veja na Rede Globo, ou leia na Folha, no Estadão, ou na Band, ou qualquer outra, notícias associadas à questão da guerra Rússia-Ucrânia. E no ano passado chovia, ele dizendo que a Ucrânia ia vencer fácil a Rússia, e aí aquela ladainha toda, que eram dias contados, que a Rússia ia entrar em colapso econômico e militar e tudo, isso era só uma mentira. E a verdade é que nada disso aconteceu, e toda essa mídia pró-ocidental, alimentada pelos Estados Unidos, na verdade controlada pelos Estados Unidos, ela agora se cala, você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Mas eu não quero nem falar no campo militar, onde é claro, que ficou mais claro para todo o planeta, que a Federação Russa é uma nação poderosíssima em termos militares, né? E está declaradamente agora nem mais enfrentando a Ucrânia, mas enfrentando toda a OTAN, ou seja, os Estados Unidos e todos os seus aliados. Aquilo caiu por terra, a farsa, que era a Ucrânia enfrentando a Rússia. Não, a Ucrânia não está enfrentando mais a Rússia. A Ucrânia, na realidade, não tem mais nenhuma independência, Zelensky, nenhum deles. Mas quem está sofrendo, especialmente com relação a isso nesse momento, é o povo ucraniano, especialmente os homens que são mandados sem treinamento. Isso já está mais do que constatado nesse momento para o campo de batalha. Só para vocês terem uma ideia, novamente falando, só para vocês terem uma ideia. A ofensiva agora, que eles diziam: nós vamos fazer uma ofensiva, vamos libertar, entre aspas, todos os territórios que a Rússia invadiu e tomou e transformou, e hoje já são oficialmente parte da Federação Russa, foram anexados.
ou seja, toda a parte leste da Ucrânia que fala russo e são de origem russa em termos de predominância, chega a ser 95% de russos, 5% ucranianos. Só agora dessa ofensiva que começou em 4 de fevereiro, até na semana passada, isso admitido pelos jornais americanos, já tinham morrido 42 mil combatentes ucranianos, sejam eles do exército regular, sejam eles mercenários, contratados ou voluntários, vão para lá lutar. Os índices que se sabe hoje de sobrevida do combatente nesse momento, na guerra, é de 2 a 3 dias. O cara sabe, na média, que entre 2 e 3 dias ele vai morrer. Eu vim aqui tomar meu café como sempre. E é uma chacina horrenda. Então, baseado também em números da própria mídia ocidental, de fevereiro do ano passado até mais ou menos maio desse ano, as perdas dos ucranianos, aí envolvendo tanto mortos quanto feridos, foram superiores a 100 mil. Então, se eu considerar esse período, isso dá 15 meses. Eles perderam 100 mil. Tá? 100 mil combatentes, ou mortos, ou gravemente feridos, sem possibilidade nenhuma de voltar a combater. Só nesses 2 meses e meio, eles já perderam 40, era na semana passada, 42 mil, ou seja, quase que a metade em 2 meses do que se perdeu em 15 meses. É um massacre, como os analistas ocidentais dizem nesse momento, é uma máquina de moer carne, é o que está acontecendo. E por que está acontecendo isso? Porque entre o ano passado e esse ano, os russos fortificaram de uma forma espetacular, muito engenhosa, com muita tecnologia, usando muito drone. São fortificações em camadas, primeira camada, segunda camada, terceira camada, os campos todos minados, uma mina em cima da outra. Isso funciona muito bem quando, por exemplo, você tem um veículo que é caça-minas, ele vem e tira uma mina, mas no momento que eu tenho uma mina em cima da outra, quando ele tira a primeira mina, a mina de baixo explode e destrói o rio. Então os caras são super engenhosos e essa perda fantástica ocorreu nesse momento, especialmente agora, porque os ucranianos perceberam que todo o armamento que seria o salvador vindo do Ocidente, tanques Abrams, tanques Leopard 2 e armamentos diversos que fariam a diferença, estou falando tanques, né? Tanques modernos, e isso era algo preferencial dos russos, evidentemente, dos mísseis russos, dos helicópteros de ataque russos, e é claro que os caras estavam perdendo esse armamento a rodo, e aí agora sabe o que eles fazem? Eles levam a infantaria é o homem que vai a pé, tá? Eles levam a infantaria até próximo da linha de contato, ou seja, a primeira linha dessa sucessão de linhas de defesa, e lá eles largam os caras para ir a pé avançando, e esses veículos todos que são caríssimos, custam milhões de dólares, eles simplesmente se retiram, porque eles não querem ser destruídos, já perderam um grande número deles. O que acontece quando você tem gente a pé, caminhando em um campo minado? A maioria morre, E ninguém mais na Ucrânia quer se alistar, eles estão alistando as pessoas forçadas, tem gente subornando os alistadores para os caras passarem por cima e não chamarem o nome deles. É uma situação dramática e tudo isso é causado, na minha opinião, pelos Estados Unidos da América. Para mim é uma nação terrorista e sempre foi.